Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para deixar para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir, né, para encorajamento, para edificação, para confronto, né? Porque o evangelho é isso, o evangelho confronta a nossa carne, confronta o nosso comodismo, confronta tudo aquilo que está nos aprisionando muitas vezes. E a mensagem de hoje é: como nós vivemos em um mundo sem nos iludirmos com as coisas desse mundo? O que é a ilusão? O que é nós estarmos iludidos com as coisas desse mundo, né? Tudo sem Deus na nossa vida, tudo que nós fazemos sem Deus é ilusão. Tudo que não seja Deus trabalhando em nós, tudo que nosso mundo não esteja girando em torno de Deus é ilusão. Porque Deus, Ele é a fonte da verdadeira alegria, Ele é a fonte do verdadeiro prazer, Ele é a fonte da verdadeira vida, né? Ele é a fonte da verdade. E se Ele é tudo isso e muito mais, por que muitas vezes nós não estamos enxergando isso? Por que muitas vezes nós estamos voltados, tão iludidos com coisas tão inúteis, com coisas tão que não tem valor nenhum para o reino de Deus, mesmo que não seja pecado, mas que não tenha valor nenhum para Deus? Por que muitas vezes nós estamos sendo tomados por essas coisas e sendo distanciados de Deus, sendo distanciados dessa fonte, né, dessa fonte de vida, dessa fonte de paz, de alegria? Por quê? Porque nós estamos iludidos com as coisas desse mundo, porque nós estamos sendo iludidos e nós não estamos percebendo. Quando nós estamos iludidos com as coisas desse mundo, nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos vivendo, andando em pecado contra Deus e nós nem enxergamos isso, porque muitas vezes podemos estar vivendo uma vida moralmente boa, até dentro da igreja muitas vezes, e mesmo assim estamos iludidos com as coisas desse mundo, estamos iludidos com tudo aquilo que o mundo está nos oferecendo, com os pratos, com os manjares dessa terra, e não estamos usufruindo dos prazeres, contemplando a presença de Deus, se deleitando na presença de Deus, buscando o reino de Deus, buscando conhecer o Criador de todas as coisas, buscando entender quem é Ele, buscando se entregar a Ele, se render a Ele. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde o Deus dessa era, que fala que o Deus dessa era, quem é o Deus dessa era? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Muitas pessoas estão confessando Jesus com a boca, mas o coração está distante de Deus. Então ele é um descrente, mesmo que ele confessa com a boca, mas o coração está longe de Deus, ele é descrente. E ele diz assim: o Deus dessa era. A palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 em diante, fala assim: o Deus, aí começa o Deus com D minúsculo, porque não é o Deus vivo, não é o Deus criador do universo, é o Deus dessa era, dessa presente e perversa era, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o arco inimigo de Deus, ele está o quê? O tempo todo buscando cegar o entendimento do descrente, para que eles não enxergam a luz do evangelho, a bondade de Deus, para que não enxerga a grandiosidade da mensagem do evangelho, a grandiosidade da alegria, do prazer em Jesus Cristo. Por quê? Isso nós conseguimos enxergar quando nós percebemos que Deus é tudo isso, Ele é a fonte de tudo isso para nós, que nele vai ser lançado fora todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades. Quando nós enxergamos que nele tem isso e ele é a fonte, nós vamos para ele, né? Nós vamos para essa fonte. Mas o que o inimigo faz? O que o arco inimigo de Deus ele faz? Ele tenta cegar o entendimento dessas pessoas, desses descrentes, para que o quê? Para iludir. Então passamos a viver uma ilusão segundo o mundo, porque não estamos em comunhão com Deus, porque não estamos buscando a Deus. E lá em 2 Coríntios fala também, 2 Coríntios fala também aqui, ó,
Lá no capítulo 3, verso 14, diz assim, verso 13 em diante fala assim: nós somos como Moisés, que se cobria com um véu. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem com esplendor em seu rosto. Estava se dissipando, quando seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até então, hoje mesmo, o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, quando nós cremos, nos arrependemos do nosso pecado, nós entregamos a vida para Jesus, nós somos convertidos, o véu que está tampando o nosso rosto, que está no nosso coração, que está tampando o nosso entendimento, o que ele faz? Ele é retirado. Então nós passamos a compreender a revelação da palavra de Deus, nós começamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos antes, nós começamos a ver a ilusão do mundo, nós começamos a ver as artimanhas que Satanás vem laçando as pessoas. Tudo isso é através do quê? Quando nós convertemos ao Senhor Jesus Cristo, quando nós arrependemos, quando nós cremos de um sincero coração, um genuíno coração, o véu é tirado. Então nós passamos ao que? A revelação da palavra de Deus começa a ser, nós passamos a experimentar, né, a transformação através de Cristo. Quando o véu cobre o entendimento, é retirado, impedindo de ver a glória. Quando nós estamos com véu, é impedido de nós vermos a glória e a profundidade do quê? Do Evangelho. Nós não compreendemos o Evangelho, nós estamos com véu, nós não entendemos a profundidade do Evangelho, apenas quando esse véu é tirado. É preciso nós buscarmos incessantemente para que a revelação da palavra. A verdadeira sabedoria reside não apenas em conhecer as Escrituras, mas em permitir que elas penetrem profundamente em nossos corações e mentes, nos transformando de dentro para fora. É isso que acontece quando o véu é retirado. Nós começamos a experimentar a transformação de Deus na nossa vida. Essa transformação, ela começa o quê? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós começamos a ser transformados, nosso caráter começa a ser moldado, tudo em nós começa a ser transformado. Mas antes disso, nós estamos vivendo uma ilusão. Nós estamos longe da vontade da comunhão com Deus, porque nós estamos andando de acordo com os desejos do nosso coração, com os sonhos do nosso coração, com aquilo que nós almejamos e não com aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que Deus proporcionou para nós. Então, para nós nos livrarmos dessa cegueira espiritual, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus e pedir para que Ele tire essa cegueira espiritual que há em nós, essa cegueira que não nos permite entender a profundidade do Evangelho, que não nos permite entender a revelação da palavra de Deus, né? Por quê? Porque quando nós estamos cegos espiritualmente, nós pecamos contra Deus. Lá em Jeremias, o profeta Jeremias, ele tem uma parte que o povo estava em desobediência contra Deus. Eles estavam em desobediência e eles estavam cultuando outros deuses, né? Eles estavam cultuando outros deuses, eles estavam atribuindo a bondade que eles recebiam a outros deuses. Que povo? O povo de Deus estava fazendo isso. Da mesma forma hoje, né? Muitas pessoas dentro da igreja estão atribuindo tantas coisas que Deus faz na vida delas, estão atribuindo a outros deuses, né? Porque nós sabemos que há um só Deus. Então, quem que é esse outros deuses? São entidades demoníacas, são entidades. Lúcifer, ele se disfarça de anjo de luz, oferecendo aquilo que nossa carne quer
para o quê? Para nos enganar, para nos seduzir, para nos escravizar. Então, o que o anjo de luz ele faz? Ele se engana as pessoas através de quê? Oferecendo aquilo que as pessoas querem naquele momento. Então, Jeremias, nesse capítulo 44 de Jeremias, conta a história do povo que eles estavam em rebeldia contra Deus. Então, o castigo de Deus, o juízo divino veio sobre esse povo. E esse povo foi destruído, foi perseguido, mas chega um determinado momento que eles queriam saber a vontade de Deus. Então, eles consultaram Jeremias, porque eles sabiam que Jeremias era profeta de Deus. Quando Jeremias falou a vontade de Deus para aquele povo, Jeremias disse: Deus diz para vocês permanecer nessa terra que vocês estão, que aqui ele vai fazer o quê? Ele fala assim, ó. Deus diz na boca do profeta Jeremias: se ficardes nessa terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Mas o povo estava com medo das batalhas, estava com medo do sofrimento, estava com medo da peste, de tudo aquilo, com medo das invasões que poderia acontecer, e o povo não confiaram em Deus. E nós estamos falando das pessoas que é o povo de Deus. Quantos de nós hoje somos o povo de Deus, confessamos com a nossa boca, mas nós estamos distantes de Deus, nós não confiamos na providência divina dele, nós não confiamos no cuidado diário dele, nós não confiamos nele. E esse povo, o que eles fizeram? Foram para o Egito. E Deus disse: não vão para o Egito, não vão para o Egito. E eles voltaram para o Egito. Por quê? Fugindo da peste, fugindo da fome, fugindo das batalhas, ou seja, fugindo do sofrimento. Eles foram buscar algo no Egito que Deus falou para eles não irem, mas eles desobedeceram à voz de Deus. E o mais interessante aqui, que eles desobedeceram à voz de Deus, e quando Deus confronta eles através da boca de Jeremias, ele diz assim, nós não daremos atenção à mensagem que nos pregaste em nome de Deus. Pelo contrário, com certeza faremos tudo o que desejamos fazer. Queimaremos incenso à rainha do céu e ofereceremos libações, ou seja, derramaremos ofertas e bebidas em homenagem a ela, tal como fazíamos nos nossos líderes na cidade de Judá. Naqueles tempos vivíamos com fartura de alimento, éramos prósperos e nada sofríamos. No entanto, desde que paramos de queimar incenso à rainha do céu e de oferecer libação a ela, nada temos recebido, e muitos de nós morrem todos os dias nas batalhas por falta de comida. Eles estavam vivendo esse juízo porque eles desobedeceram a Deus. Então eles estavam vivendo o juízo divino. E o que acontece? Eles estavam atribuindo a bondade que eles estavam recebendo, quando eles estavam em desobediência a Deus, eles estavam desobedecendo a lei de Deus, estavam praticando idolatria, e Deus fez o quê? Eles estavam recebendo providências, né? Eles estavam prósperos. Então eles atribuíram isso ao quê? A rainha dos céus. Nós sabemos que não há outra divindade além de Deus. Tudo aquilo que não provém de Deus é demônios, né? É Lúcifer, os demônios se disfarçando de anjo de luz. É ele se disfarçando para enganar as pessoas, porque ele dá aquilo que as pessoas querem no momento. Então, o que eles estavam fazendo aqui? Atribuindo. E isso é o quê? Uma cegueira espiritual. O próprio povo de Deus estavam cego espiritualmente. Por quê? Porque não conheciam a Deus, não entendiam, estavam pecando contra a palavra de Deus, não estavam obedecendo a Deus. Então isso o que acontece? Isso gera idolatria, isso gera desobediência. Eu atribuí uma cura, eu atribuí algo que Deus fez na minha vida, alguma bondade, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, eu atribuí a qualquer outra coisa que não seja o Deus vivo. A qualquer outra entidade, a qualquer outro santo, a qualquer outra coisa, não. Tudo aquilo que nós atribuímos que não seja a Deus, nós estamos praticando idolatria. Porque o único que merece culto,
honra e adoração é o Deus vivo, é Deus, é Jesus Cristo, apenas Ele merece o culto, merece a nossa devoção, merece a nossa adoração, porque Ele é Deus vivo, Ele é santo, Ele é perfeito, e Ele não divide a glória dEle com ninguém, com nada nessa terra. Então, o que acontece? Esse povo, ele volta para o Egito, e lá no Egito, eles foram para fugir do sofrimento, das batalhas, eles foram para fugir. E o que eles encontraram no Egito? Tudo isso que eles fugiram. Eles foram fugindo da peste, lá eles encontraram espada, eles encontraram batalha, eles encontraram fome. Tudo isso por quê? Porque o povo de Deus, quando nós estamos com Deus, nós devemos confiar em Deus. Se Ele fala algo, mesmo que no momento nós não estamos entendendo, mesmo que no nosso momento nós não queremos, nós devemos obedecer a palavra dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos. Porque quando nós estamos longe de Deus, o nosso coração não está em comunhão com Deus, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos o quê? Em desobediência, nós estamos andando segundo a carne. E esse andar segundo a carne, nós vamos começar a praticar obras segundo a carne, obras que não é por fé, obras que não agradam a Deus, ou seja, que é pecado. E isso nós nos distanciamos do propósito que Deus tem para nós. Que é o propósito de quê? Deus nos chama para sermos santos, né? Deus nos chama para que nós possamos ser santos. E essa santidade vai vir através do quê? Através da nossa rendição a Ele, através da nossa obediência, da nossa devoção, da nossa comunhão com Ele. Para isso, nós precisamos o quê? Não nos deixarmos ser iludidos com as coisas desse mundo. Porque tudo nesse mundo é ilusão. Tudo é ilusão. Que não tem Deus, quando nós não é feito por fé, que não é feito para agradar a Deus, é ilusão. Salomão mesmo, ele se deliciou com todas as delícias do mundo, né? Tudo que o olho dele desejou e quis, ele praticou. E mesmo assim, ele não encontrou a alegria. No prazer não está a felicidade. Ele chega a essa conclusão. Por quê? Porque ele teve todos os prazeres que ele quis na vida e mesmo assim ele não encontrou a felicidade. Porque a nossa felicidade, a nossa plenitude está em conhecer a Deus, obedecer a Deus e andar em comunhão com Deus. Isso é andar em plenitude, isso é ter paz com Deus, isso é ter comunhão com Deus. Quando Ele é o primeiro na nossa vida, quando Ele está no centro da nossa vida, os nossos sonhos são os sonhos dele para nós, não são os sonhos da nossa carne. Os nossos desejos não são os desejos da nossa carne, tudo é governado pelo Espírito Santo. Nós passamos a andar em comunhão com Deus e o nosso prazer, o nosso deleite passa a ser totalmente em Deus, passa a ser conhecer a Deus. Então tudo que foge disso é ilusão, nós sabemos muito bem, principalmente nessa era que nós vivemos, tudo que não vem de Deus, tudo que as pessoas estão buscando se saciar fora de Deus, chega um momento que elas se frustram, chega um momento, né, que ela não suporta mais tudo aquilo que não vem de Deus, ele é ilusão. Porque nós podemos ver, as pessoas estão buscando prazer na comida, estão buscando prazer em mulheres, em homens, estão buscando prazer em filhos, estão idolatrando tudo, o próprio eu, estão idolatrando tudo. E isso, o que acontece? Cada vez estão mais insaciáveis. Quanto mais eu alimento o pecado, quanto mais eu alimento aquilo que não pertence a Deus, quanto mais eu alimento isso, Então, o povo de Deus, ele deixa, né? Ele deixa ser iludido, né? Ele começa a ser iludido quando em vez de ele influenciar, ele passa a ser influenciável por outras pessoas. Nós podemos ver nessa era que nós vivemos o tanto que somos influenciados, né? Por inúmeras pessoas de inúmeras formas. E isso está gerando em nós mais e mais e mais ilusão. E cada vez nós estamos mais insaciáveis, não vivemos contente, não vivemos o contentamento. O povo de Deus está vivendo isso. Por quê? Porque está se permitindo tirar os olhos do autor e consumador da fé,
que é Jesus Cristo, e está olhando para muitas outras coisas. E isso estão sendo iludidos com as coisas desse mundo, estão sendo iludidos com tudo aquilo, todos os manjares que o mundo está oferecendo, né? Está oferecendo. Aqui, o povo, quando eles fugiram para o Egito, eles estavam o quê? Eles estavam se desviando da lei de Deus. A lei de Deus não era prioridade para eles. A lei de Deus não era prioridade, eles não estavam ouvindo a lei, eles não estavam tendo a prioridade à lei. Então, quando a palavra de Deus não é nossa prioridade, quando conhecer o nosso Deus não é nossa prioridade, quando entender a lei de Deus não é nossa prioridade, quando agradar a Deus não é nossa prioridade, nós vamos buscar o quê? Nos saciar com os deleites, com os prazeres dessa terra. E isso nós vamos distanciando de Deus. E nisso nós vamos vivendo longe da presença de Deus, porque o povo estava buscando o quê? Fartura, estava buscando viver sem sofrimento. Então eles estavam o tempo todo buscando isso, mas nós sabemos que a vida é composta por sofrimentos, por dores, e isso faz parte da condição humana. O que nós precisamos é ter Jesus Cristo, porque em todas as fases que nós passamos, seja de alegria, seja de prazer, seja de sofrimento, quando nós estamos em Jesus Cristo, o que nós temos? Nós temos a paz, que aquilo vai passar. Nós temos o contentamento, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque Deus, ele nos ensina, ele nos exorta, ele não vai dar para nós nada de mão beijada. Tudo que ele vai dar para nós é o quê? Tudo aquilo ele vai nos ensinar. Ele não vai ficar um pai mimando o filho, dando na hora que o filho quer, da forma que o filho quer. Não, ele vai ensinar, ele vai amar, ele vai educar, né? Ele vai disciplinar se for preciso. Para quê? Para que isso, o ser humano não quer isso. O ser humano não quer que Deus nos disciplina, não quer que Deus nos ensina. Foi Ele que nos criou. O filho, quando ele está se corrompendo, quando ele está indo para o mau caminho, o pai precisa tomar uma medida de disciplina. O pai precisa fazer algo com o filho. Então é isso que Deus faz conosco. Ele nos disciplina, Ele nos ensina, né? Ele nos ensina. E hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas não querem viverem em nenhum momento, só querem prazer, né? Busca o tempo todo prazer. E nós sabemos que o ser humano ele não foi feito de viver de prazer. O ser humano foi feito para viver se deleitando, contemplando a presença de Deus. O maior prazer do ser humano tem que estar na comunhão com Deus, na vivência com Deus. Tudo fora disso vai se tornar um ídolo na nossa vida, né? O verdadeiro Deus, ele nos dá ordem e nos ensina a viver de forma decente, justa e obediente. E não faz o que nós queremos na hora e do nosso jeito. Ele nos ensina através de circunstâncias boas e ruins. Por isso é importante nós conhecermos o nosso Deus, né? É importante nós conhecer porque nós vamos saber a forma que Ele trabalha. Então nós vamos tirar, em tudo aquilo que nós estamos passando, nós vamos tirar lições que nós precisamos aprender com Ele, né? E Ele fala que Ele é o Criador e nós somos a criatura. E isso que o ser humano ele precisa entender. Que nós somos a criatura de Deus, é Ele que é o Criador, Ele não é nosso servo, nós somos servos dEle, nós somos filhos dEle, então nós devemos obediência às leis dEle, obediência a Ele, né? Então, mas para nós obedecermos Ele, nós precisamos fixar os olhos em Jesus Cristo. Nós precisamos fixar os olhos na palavra dele, buscar ele para que ele possa tirar o véu do nosso rosto, para nós compreendermos a palavra dele, para nós compreendermos a vontade dele. E isso tudo nós vamos conseguir como? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida. O que está sendo a nossa prioridade? Porque se nós não estamos tendo Deus como prioridade no nosso dia a dia, nós não estamos buscando a vontade de Deus no secreto só nós e Ele, com a palavra, com a oração. O que está sendo a nossa prioridade? Se nós não estamos nisso, nós estamos iludidos com as coisas deste mundo. E essa ilusão, ela vai nos afastando de Deus, até nós não importarmos, fazemos igual esse povo, nem importarmos mais com o que agrada a Deus e com o que não agrada. Nem importarmos mais
e começarmos a criar ídolos de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas vontades, e cultuar a esses ídolos, né? A esses ídolos, e esses ídolos tornando nós o quê? Cada vez mais distante do nosso Criador. Então, lá em Salmos, fala assim, ó. 119 de Salmo, verso 37, diz assim: desvia meus olhos do fascínio da ilusão, faz-me viver em teu caminho, faz-me viver em teu caminho. E isso, para que nós possamos viver no caminho do Senhor, nós não podemos tirar os olhos de Jesus Cristo. Nós precisamos literalmente fixar os nossos olhos nele. Se nós fixarmos os nossos olhos neles, nós vamos permanecer nele todos os dias da nossa vida. E se nós permanecermos nele, ele promete que ele nos permanecerá em nós. E se ele permanecerá em nós, tudo que nós pedirmos a ele, ele nos concederá. Porque nós vamos pedir não de acordo com a nossa carne pecaminosa, nós vamos pedir de acordo com a vontade de Deus, né? Nós vamos pedir de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Lá em Salmos 42, diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Isso que nós precisamos. A nossa alma, ela precisa ansiar por Deus. Se ela não está ansiando por Deus, ela está distante dos caminhos do Senhor. Lá no capítulo 1 de Salmos, verso 6, diz assim: pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, o caminho do ímpio, porém, conduz à destruição. Então, qual que é o prazer? Qual que é o deleite do cristão, da pessoa que fala que crê em Jesus Cristo? O prazer da pessoa que se diz crer em Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo com a sua boca, o prazer dessa pessoa é conhecer o Criador do universo, é conhecer o Criador de todas as coisas. Esse é o prazer do cristão, esse é o prazer das pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. É o caminho do justo, é conhecer a Deus, é andar com Deus, é andar em comunhão com Deus, é viver separado, não é praticar pecado, não é ter prazer no pecado, porque as pessoas que caminham com Deus amam as coisas que Deus ama, e Deus não ama o pecado. Deus abomina o pecado, Deus abomina a idolatria, Deus abomina isso. A presença de Deus não está na prática do pecado. A presença de Deus está o quê? No caminho da santidade, no caminho da obediência, no caminho da rendição. Então é isso que nós precisamos, conhecer a Deus, nos trilhar o caminho com Deus, caminhando com Ele, almejando Ele. O caminho com Deus não é o caminho das redes sociais, não é o caminho de ouvir falar de Deus através das redes sociais o tempo todo, não. Esse é o caminho, caminhar com Deus é no secreto, é oração, é busca, é consagração, é jejum, é oração, é leitura da palavra, é entrega, é rendição. Isso é o que? É eu ter sede de Deus, isso é eu saciar por Deus. Então, quanto mais eu me entrego para Deus, mais eu vou conhecer as facetas de Deus, mais eu vou conhecer os atributos de Deus, mais eu vou conhecer Ele. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me pareço com Deus. Quanto menos eu conheço Deus, menos eu pareço com Deus. Cada vez mais egoísta, cada vez cuidando mais do meu próprio nariz, e esquecendo do mundo à minha volta, esquecendo de tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, de tudo aquilo que Deus quer que nós olhamos. Porque será que nós estamos sendo o que nós precisamos ser aqui na terra? Luz do mundo e sal da terra. A luz, ela reflete a luz. A luz de quem? Nós devemos refletir a luz de Jesus Cristo. E o que é que Jesus Cristo veio fazer? Ele servia as pessoas. Ele curava. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a própria vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele curou, ele perdoou, ele amou. Ele não deixou as raízes de amargura deste mundo, né, corromper
Ele, porque o problema que nós muitas vezes nós estamos deixando as raízes de amargura, as mágoas, e isso atrapalhar nós enxergarmos a Deus. Isso nos priva da graça de Deus. A mágoa, a falta de perdão nos priva da graça de Deus, né? Então tudo isso vai nos privando da graça de Deus e vai deixando nós iludidos com as coisas desse mundo cada vez mais. Nós passamos a viver num mundo de ilusão. Então não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós que nós conhecemos a verdade e que essa verdade nos liberta. E essa verdade nós só vamos encontrar em Jesus Cristo. Nós não vamos encontrar em outro lugar, apenas em Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte do prazer, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da santidade. Então quando nós permanecemos nessa fonte, nós vamos jorrar água, né? Nós vamos jorrar água para a vida eterna. Então é o que nós precisamos. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que cada dia mais vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que nós não possamos fazer igual esse povo, né, que Jeremias escreveu. Que nós possamos realmente atribuir tudo aquilo na nossa vida a Deus. Que nós possamos confiar em Deus e não deixar a ilusão deste mundo, a ilusão das coisas da nossa carne, não deixar sucumbir, né? Querendo as coisas dessa vida. Nós não podemos deixar nos iludir. E nós vamos nos iludir. Se nós não fixarmos os olhos em Jesus Cristo, nós vamos iludir com tudo nessa terra. Seja com coisas lícitas ou ilícitas, nós vamos nos iludir. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que o véu, né, do rosto de cada um de vocês possa ser tirado, para que vocês possam entender a revelação da palavra, para que possa crer realmente em Jesus Cristo, entregar, se render a Jesus Cristo, para que assim a nossa vida possa ser transformada. A transformação de Jesus Cristo, a cura de Jesus Cristo só vem quando esse véu é tirado do nosso rosto. Quando nós passamos a contemplar a glória de Deus, nós passamos a contemplar a bondade de Deus, nós passamos a contemplar tudo aquilo que Ele fez por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês.